Começamos o Liberdade de Opinião desta segunda-feira e vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Sidney Rezende. Oi, Sidney, bem-vindo, bom dia, boa semana para nós. Tudo bem, para nós todos. Roberto, outro dia você e eu conversamos sobre Minas, você nasceu em Juiz de Fora, e eu mandei um abraço pro pessoal de Patinga lá. Você sabe que eu recebi um monte de mensagens do Triângulo Mineiro ali, ó, Uberlândia, Uberaba, Araguari, Tuiutaba, Frutal, Iturama, Prata e também indo a Santa Catarina e Jaraguá do Sul. Nós estamos com audiência, assim, sensacional, crescendo muito ali no Triângulo e o pessoal de Santa Catarina, que eu aproveito e mando aquele abraço de todo o Brasil. Então, só para abrir bem a semana, agradecendo também esse carinho, né? Tanto a você, ao Colombo e a Luciana, quando está com você, a sua equipe inteira e a gente aqui também no Liberdade de Opinião. Pode mandar sua pergunta. Ah, Sidney, a minerada nunca decepciona, viu? Legal, essas mensagens que a gente recebeu também de lá. Bom, vamos começar então, Sidney, nosso primeiro assunto de hoje. Diversas capitais e cidades do Brasil registraram manifestações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, no sábado, após o Supremo Tribunal Federal autorizar a abertura de um inquérito para apurar a conduta do presidente no caso da negociação para a aquisição da vacina Covaxin. O público levou faixas e bandeiras que pediu o impeachment de Bolsonaro e também questionaram as mais de 500 mil mortes em decorrência da Covid-19 que foram registradas aqui no país. Lembrando que nos últimos 2 meses, essa é a terceira manifestação organizada por opositores do governo. Sidney, como é que você acompanhou essas manifestações do fim de semana? Na sua visão, a pressão popular contra o governo está aumentando? Olha, a pressão popular, ela sempre ajuda ao posicionamento e hoje o Brasil tem uma parte dele que quer realmente que o impeachment avance, que seja logo conduzido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Tem uma parte que apoia o presidente sob qualquer instância também, que não quer, evidentemente, e vai depender um pouco do andamento político. O número de votos para se ter o processo de impeachment avançando tanto na Câmara como no Senado não é um número pequeno, como nós dissemos outro dia, politicamente é muito difícil, só com pressão de toda a ordem, inclusive da rua. Agora, a gente não pode também aqui, quando tem uma manifestação pró-presidente, a gente dizer que está errado, ou tem aglomeração, que não pode, ou que tiveram abusos aqui e ali, e não falar o mesmo em relação a uma manifestação que seja também da oposição. Não é ser isentão, não, gente, mas tem que ter cuidado, né? Usar máscara. Até acho que as manifestações oposicionistas têm mais esse cuidado. Embora a tal da motociata, a última que teve, eu vi mais distanciamento também, tentando se evitar aglomeração por parte dos manifestantes. Então, isso é um grau de consciência de lado a lado, isso é importante, porque nós ainda não estamos com os números sensacionais para se dizer que o Brasil está fazendo uma transição rapidinho, né, para a normalidade. Ainda estamos com a pandemia em andamento. Então, sobre esse aspecto da aglomeração, eu lamento. Por outro lado, do ponto de vista político, você só consegue se posicionar, avançar, dizer o que pensa, se manifestando. E onde você se manifesta? Pelas redes sociais, através de contato com os amigos, através de troca de mensagens, pressões que você possa exercer sobre o seu deputado federal, sobre o senador, ou indo para as ruas. Se nós não tivéssemos a pandemia, certamente o Brasil já estaria numa ebulição muitos pontos acima do que está. Mas quando você me pergunta se essa pressão, ou pelo menos me induz a responder, se essa pressão pode dar um efeito mais adiante, pressão social sempre dá. Agora, eu não estou incentivando ninguém a ir para a rua e para o risco. Só estou dizendo que quando você exerce democraticamente a sua opinião favorável ou contra, por exemplo, um governo, isso é levado em conta no elemento político, porque o Congresso não está dissociado da sociedade, são representantes, né? Eles foram eleitos pela população e a melhor maneira de um senador, de um deputado, ou vereador, ou governador, o que seja, para presidente, é ouvir as ruas, é estar sempre atento para saber o que o povo está querendo. Então nós vamos ter ainda um pouco mais de pressão, pelo menos exigindo que o presidente Arthur Lira se posicione. Você vai botar isso para andar ou não? Ele já disse que não tem materialidade, mas foi antes dessas manifestações, né? Vamos aguardar. Sim, mas a partir da leitura desse momento, né, desse cenário de protestos também, Sidney, qual que é a sua avaliação sobre como Jair Bolsonaro pode caminhar até as eleições de 2022? Eu penso que se você anteriormente não tinha espaço para manifestações oposicionistas e hoje tem, isso demonstra que o governo sofre um desgaste, o maior desgaste desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Em alguns momentos o governo demonstra falta de articulação, não tem respondido prontamente à altura às acusações que tem recebido e isso é muito ruim. A CPI, de fato, criou um desgaste, criou um atraso para o governo.
governo, e isso fará com que se cresça manifestações e insatisfações da população que podem ser exemplificadas ou em movimentos nas ruas, que estamos vendo, ou o pedido de impeachment mesmo e desgaste, se não vier o impeachment, para o ano que vem. E o presidente, ao contrário, ele tem sistematicamente tentado seduzir e cativar aqueles que já estão com ele. O risco, eu tenho para mim, Roberta, é o governo não conseguir alargar essa base de apoio que ele luta muito para manter e a oposição vá crescendo. E depois você vai ter oposicionistas de um lado, gente de centro mais calada, é o Brasil silencioso que existe em toda eleição, que só se pronuncia nas urnas, e esse lado, de maneira pendular, poderá tomar a decisão. Se a eleição fosse hoje, neste momento, os efeitos negativos de tudo, até mesmo a pressão por impeachment, não levaria o presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Se a eleição fosse hoje, o governo está no córner, o governo não consegue responder, o governo está enfraquecido, mas é neste momento, a eleição no final do ano que vem. Sidney, vamos falar agora sobre dados do Ministério da Saúde que revelam que o número de mortes por Covid-19 aqui no Brasil teve queda importante nos últimos 2 meses. Então, em junho, 18 estados registraram queda nas mortes. Em termos percentuais, as mortes pela doença começaram a cair em abril para maio, com uma baixa de 28%. E aí, na última verificação, de maio para junho, a redução foi de mais 6 pontos. Em relação à vacinação, as informações oficiais do Ministério da Saúde revelam que pouco mais de 35% dos brasileiros receberam pelo menos uma dose do imunizante. Sidney, qual que é a sua avaliação sobre esse momento dos números da Covid aqui no Brasil? Então, na sua opinião, os resultados refletem o resultado das medidas restritivas associadas à evolução que a gente tem, ainda que lenta, da campanha de vacinação? Roberta, essa é a minha opinião. É exatamente o que você disse agora há pouco. São medidas restritivas, medidas tomadas por prefeitos e governadores e a chegada de mais vacinas. Esse percentual que sofreu um aumento grande, você lembrou bem, eu tenho aqui um número mais atualizado, Roberta, que dá conta de 36,07% de total de vacinados em primeira dose. A segunda ainda está um pouco lentinha mesmo, mas é preciso levar em conta também que você pega a AstraZeneca, demora 3 meses, algumas pessoas não foram também, deveriam ir nos postos de vacinação. Mas em segunda dose, 12,79%. Mas pegando aqui a primeira, 36,7%, já começa o processo de imunização, é quase como você dissesse o seguinte, a pessoa pode até pegar Covid, mas ela não morre, ou pelo menos o índice de óbitos diminui muito. Então, eu não gostaria que as pessoas interpretassem esse momento atual de redução, se você comparar números de junho em comparação a maio, como se nós disséssemos, pronto, agora está tudo bem, estamos voltando ao normal, já se pode trabalhar normalmente, circular por aí, sem máscara e tal, porque não é verdade, é apenas um percentual que sinaliza, isso é bom, induz para a redução. Por que eu digo isso? Porque se você pegar o número de casos em acompanhamento, hoje nós temos, pelo número mais atualizado, 1.162.515 pessoas que estão, nesse momento, com Covid. Graças a Deus, com o número de óbitos diminuindo, tudo indica, e tomara que isso aconteça e persista, que nos meses seguintes tenhamos menos pessoas que possam ir a óbito. Mas esse número ainda é muito alto, porque ele varia de 1.160 a 1.200.000. Então, o número de contaminados não mudou muito, mudou o número de óbitos. Então, gente, continua com máscara, álcool em gel, evitar aglomeração. Estamos em andamento. E os governadores e prefeitos continuem seu trabalho. No caso do Rio de Janeiro, 60% da população adulta já foi vacinada. Então, é espetacular que já a capital demonstre despencar aí de pessoas que morram por essa doença. Tem que ter vacinação e, nesse sentido, todo o empenho que se faça é o melhor caminho. Agora, Sidney, com a maioria dos brasileiros adultos, vacinados até o fim do ano, a situação política de Bolsonaro tende a melhorar? Sim, claro, eu acho que é um desafogo, mas tem um problema. Quem já não conviveu com alguém conhecido, até alguém da família, lamentavelmente, que pegou uma doença e ela estava circunscrita a uma parte do corpo, né? E ela começou um tratamento, mas infelizmente a doença, como uma sepsemia, né? Ela acabou infectando o corpo como um todo. Qual é o problema, Roberto? Aí você tem que mudar a forma de tratar essa doença, né? E quando ela é cancerígena, por exemplo, ele se multiplica muito rapidamente e é o problema. Por que eu dei esse exemplo? Porque o governo hoje não tem só esse específico problema de falta de vacinas e aceleração do processo de vacinação ao ponto de você dizer,
pronto, temos 70% da população já imunizada. Não foi só isso, não foi só o atraso inicial da contratação, da compra de vacinas que nos trouxe até agora esse problema, e não é só esse problema o problema do governo federal. Então o governo federal tem a CPI, tem as denúncias de corrupção que agora surgiram, tem problemas que já vão ter que exigir do governo uma reforma ministerial, há vários processos na justiça, levantamentos de investigação pelo Supremo, pela Polícia Federal, pela Procuradoria, relatórios da Controladoria que precisam ser dados ainda, que mostram irregularidades em alguns contratos. Todo este cenário mostra que o governo está com uma doença não mais circunscrita a um pedacinho só. Então, quando você me diz, Sidney, se a população foi imunizada como um todo, por exemplo, isso é bom para o governo? É ótimo para o Brasil e bom para o governo também, porque é menos um problema. Agora, isso resolve o problema político do governo? Não, porque a oposição, conforme vai vendo chegar a eleição, ela vai batendo mais forte, ela vai denunciando mais, ela vai tirando do baú coisas que talvez eles até já tenham, né? E que não querem lançar agora, com tanta antecedência assim. Então, vamos torcer sim para esse programa de vacinação avançar, para que nós tenhamos cada vez mais brasileiros imunizados, menos óbitos, menos pessoas acometidas pela doença e possamos respirar no Réveillon desse ano para o ano seguinte, dizer, puxa vida, que ano, né? Mas agora, 2022, vai ser melhor nesta matéria. Em outras, o jogo político continua e vai continuar tenso. Vamos falar agora então, Sidney, do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que protocolou no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança para solicitar agendamento para depor na CPI da pandemia. O deputado quer ser ouvido essa semana, no dia 8 de julho, e disse o seguinte, abre aspas, estou sendo impedido de exercer a minha ampla defesa por abuso de poder na CPI que ataca a minha honra indevidamente, fecha aspas. Vamos relembrar que em depoimento à CPI da pandemia, no último dia 25, o deputado federal Luiz Miranda afirmou que o nome citado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre um suposto esquema de aquisição das vacinas Covaxin, um suposto esquema de corrupção na aquisição dessas vacinas, seria o nome do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Sidney, como é que você avalia essa solicitação de Ricardo Barros? Quer dizer, o líder do governo na Câmara quer aliviar a pressão política? Ele quer manifestar ali a sua versão dos fatos? Roberta, como manifestação política para manter-se no noticiário com uma notícia pelo menos positiva, qual seja, eu quero a CPI, eu quero responder, eu estou sendo atacado, estão sendo injustos comigo, eu quero provar minha inocência. Então, como gesto, Ricardo Barros, que é profissional da política, fez certo. Agora, do ponto de vista objetivo, isso é inócuo. Eu não acredito que o judiciário irá se meter na agenda de quem a comissão parlamentar de inquérito deverá chamar e quando deverá chamar e que agenda é essa, né, gente? Pelo amor de Deus. Significaria o quê? Que agora também o Congresso vai poder interferir na agenda do Judiciário se o Judiciário acatar esse pedido de Ricardo Barros? Não vai acatar. Não acredito que isso vá acontecer. Mas se, de fato, o senador Ricardo Barros receber o veredicto, que não será dia 8 seria sexta-feira, porque na semana passada o presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que na sexta-feira Ricardo Barros deporia, dia 8, né? Então, dia 8 é quinta-feira, né? Quinta-feira. E não sendo na quinta-feira, marca-se uma outra data, é simples. Ele pode dizer o seguinte, olha, eu vou abrir meu sigilo bancário, vou abrir meu sigilo telefônico, vou dar uma entrevista coletiva, vou ficar a tarde toda à disposição aqui da imprensa, responderei a todas as dúvidas e perguntas. Vai ocupar mais espaço até do que uma sessão da CPI. Mas isso, naturalmente, ele não está pensando em fazer, né? Então ele está querendo jogar o jogo, que ele joga bem, da política, dentro da CPI. Agora, a CPI é que determina se vai ser agora, se vai ser na semana que vem, se vai ser daqui a 15 dias, se não vai ser. Então não é nem o Judiciário e nem Ricardo Barros que vai agora impor, embora ele possa se oferecer, como se ofereceu, para prontamente responder, o que é bom para ele, né? Porque se você não se nega a responder, significa, a princípio, que você não tem nada a esconder, né? Mas vamos aguardar. Quem determina é a CPI, não é ele. Mas a partir de tudo isso que você falou, Sidney, o que dá para a gente esperar desse depoimento de Ricardo Barros? Olha, você há de convir que pega um deputado como Osmar Terra, né, que disse tantas coisas não comprovadas e foi lá, saiu-se melhor do que ele entrou, mesmo mantendo-se naquela posição de defesa de certos medicamentos que a Organização Mundial de Saúde condena para tratamento precoce, que ele debateu com os deputados, porque ele é um profissional, com os senadores, porque ele é um profissional dessa área. Ricardo Barros é muito habilidoso, muito experiente, está nisso há muito tempo.
tempo. Então, obviamente, ele vai tomar uma saraivada de ataques e vai, com toda tranquilidade, sem perder o seu equilíbrio emocional, tentar responder com, certamente, documentações que ele tem, com negativas que ele vai sustentar. Então, é por isso que ele gostaria de ir à CPI, para usar os seus atributos políticos para se defender. Ele que já participou de tantas outras CPIs e já trabalhou e atuou em várias funções públicas. Então, tem experiência no Executivo, tem experiência no Legislativo, foi ministro da Saúde do governo Temer, faz articulações, está por dentro de tudo, de emendas e tudo mais. E ainda, certamente, ele vai aproveitar para fazer um palanque para dizer que o governo vai até disponibilizar mais recursos para a saúde. O governo Bolsonaro voltou agora a disponibilizar via orçamento secreto e autorizou repasse de 2 bilhões e 100 milhões em emendas do relator geral do orçamento para fundos municipais de saúde. É isso que ele vai dizer. Mas olha, eu trabalho em silêncio, eu trabalho para ter mais recursos para a saúde, isso ninguém vê, então não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com irregularidades. Quando o deputado Luiz Miranda cita o meu nome, cita injustamente, não sou eu, não indiquei ninguém, não fiz nada disso. Ele vai ficar negando o tempo todo e na tal história da narrativa, que é a expressão que eu sou bem crítico a ela, mas todo mundo está usando aí, das narrativas, a ideia dele é sair maior do que ele vai entrar, porque nesse momento ele está no alvo, né? Está ali bem no centro do alvo para quem quer jogar dardos contra o governo e contra os seus aliados. Então, essa aqui é a ideia central. E nessa semana, Sidney, aliás, a CPI da pandemia vai ter pelo menos 3 depoimentos. Amanhã será ouvida a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Silva Oliveira, que foi apontada pelo deputado Luiz Miranda como responsável por autorizar e fiscalizar a compra da vacina Covaxin. Quarta-feira será a vez de Roberto Dias, o servidor exonerado do Ministério da Saúde após a denúncia de propina. Quinta-feira vai ser ouvida a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fontana, que, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, afirmou que as falas do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia prejudicaram a estratégia de vacinação em todo o país. Sidney, qual que é a expectativa, então, para os depoimentos dessa semana na CPI da pandemia? Bom, repare, Roberta, pela sua fala aí muito rápida, né, da agenda imediata da semana, que toda ela tem viés contrário ao governo, né? São coisas embaraçosas. Vou pegar pela sua última aí, que é a Franciele Fontana, ela foi coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, PNI, e ela disse com todas as letras nessa entrevista, que repercutiu demais da conta, que o presidente atrapalhou muito o programa de ordem técnica que precisaria ser feito para que o PNI funcionasse bem, para que esse programa de imunização funcionasse bem. Ele disse assim, ele dividiu a opinião pública. Quando se tem certeza de que a vacina é o meio mais efetivo para conter a epidemia, junto com as medidas não farmacológicas e tem comunicação diferente do líder da nação, isso traz prejuízo para a campanha de vacinação. Ou seja, ele disse que o presidente atrapalhou o programa que eles estavam tecnicamente desenvolvendo. Ela ficou lá 2 anos nessa função. Sobre o uso de máscara, ela também disse o seguinte, uma fala do presidente da República de que vacinado já poderia deixar de usar a máscara é um cenário muito ruim para o programa de imunizações. Não vacinamos ainda quantitativo suficiente da população e estamos com um número de casos expressivo. Então, Franciele Fontana é apenas um dos exemplos de outros tantos que possam trazer embaraços para o governo. Além do senhor Roberto Dias, que estava na divisão de logística, um departamento tão importante, e ele teria negociado e conversado com o senhor Dominguete, aquele cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, que disse que foi proposto a ele, né, $1 por vacina. E o senhor Dias disse que, de fato, teve um encontro com ele. Não que tivesse sido um encontro marcado, teria sido casual, ocasional. Esse senhor Dominguete o procurou ali no restaurante, ele pediu para ele sentar à mesa e ficaram conversando sobre o assunto vacina. É meio estranho, né, Roberto, você pedir para alguém sentar na mesa só se você tiver interesse no que a pessoa vai dizer ou interesse que aquela pessoa conviva com você e você com 2 amigos lá que foram para jantar e colocar uma terceira pessoa, uma quarta pessoa na conversa. Então, tudo isso significa mais desgaste para o governo. Vai ser uma semana ruim para o Palácio do Planalto, viu? Tem a impressão que a CPI vai de novo continuar ali sangrando, né? Que é a intenção dela, o presidente e o governo. E Sidney, é uma semana em que os contratos da Covaxin vão voltar para o centro das investigações da própria CPI. Esse deve se manter como foco dos trabalhos da comissão, na sua avaliação?
Roberta, você está afiada demais, né? De fato, eu penso igual. Eu acho que vai ser realmente a Covaxin um dos elementos. Mas hoje, Roberta, são várias frentes, né? Esta é uma delas. Lembra aquela outra do estado do Amazonas, ainda que tenham interesses os políticos amazonenses? De fato, morreram pessoas por falta de oxigênio. Isso não está totalmente resolvido. A outra história é a condução do então ministro general Eduardo Pazuello, da forma como ele fazia a gestão do Ministério da Saúde, é uma outra frente. Então, existem várias frentes em andamento, mas essa da Covaxin, ela é mais sensível porque, se for de fato tudo comprovado, quebra aquela máxima do governo que afirmava ser incorruptível, ou não ter nenhum caso de corrupção. No momento que a população, o eleitor, olha e diz assim, poxa, tá igual aos outros, ou não mudou nada, ou de fato isso aqui não tem como você não dizer que não exista, e vão ter acariações também. Então, por mais que alguém critique a CPI, fale que é circo, fale que os senadores se perdem muitas vezes, inconteste que a CPI trouxe uma contribuição para debater assuntos nacionais. O problema é que, isso eu lamento, que isso só tivesse acontecido com a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, porque o papel do Tribunal de Contas da União, o papel do Congresso Nacional, dos senhores senadores, dos senhores deputados, é fiscalizar as contas, a administração do Executivo, não é ficar indo ao Palácio do Planalto aqui e ali, como sempre foi na história do Brasil, para pedir verba, inclusão no orçamento, emendas, favores, indicações, pedir cargo, esse tal do toma lá da cá, tão desgastado, mas que é muito tradicional na política brasileira. No momento que se vê isso, e o próprio chamado Centrão parece que cultua esse tipo de atitude e atividade, é muito ruim, muito preocupante. Então a CPI traz a contribuição para botar tudo isso à luz do dia. A melhor maneira, quando você quer resolver uma coisa, é sentar na mesa e botar todas as cartas, todos os pratos na mesa para ficar tudo limpinho e tudo mais claro para todo mundo. É o que a sociedade brasileira quer. Sidney, obrigada. Ótima segunda-feira para nós e até amanhã. Boa semana. Tchau, gente. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.